Bom, eu complemento a sua fala, falando que também, embora eu tenha sempre torcido para os times africanos, eu também sempre sofri bastante. Eu também tenho um trauma com os times africanos. E quando eu tinha 10 anos de idade, na Copa de 2010, aquele time de Gana, nas quartas de final, fez um jogaço contra o time de Uruguai. E aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, uma bola de cabeça que o Luiz Soares enfia a mão e é expulso de campo. E o Asamoah Gyan perde o pênalti e depois Gana é eliminada nos pênaltis para o Uruguai com um gol de cavadinha do Louco Abreu. E esse foi um trauma que eu tive também com as seleções africanas, embora eu tenha sofrido esse trauma, nunca deixei de apoiá-los. Em 2014 foi uma Copa infeliz para os times africanos, 2018 também, mas agora em 2022 finalmente uma seleção africana chega até as semifinais, né, de maneira contundente, mostrando um excelente futebol, um excelente planejamento tático, com jogadores que dão a vida em campo, diferente de várias seleções que a gente viu essa Copa, né, jogando apática, o time da Bélgica jogando como se estivesse jogando mais um jogo qualquer em uma Copa do Mundo, né? A seleção da Alemanha sendo eliminada de novo na fase de grupos e Marrocos mostrando um futebol digno de campeões, que se tudo der certo para eles, serão, né? E então, assim, um jogo fantástico, como você já levantou a bola do querido Careca, que para mim deve ter uma estátua dele já sendo construída lá em Marrocos, que é o Anrabá, um excelente volante, dominou o meio-campo tanto contra a Espanha quanto contra Portugal. E assim, hoje foi um dia histórico de futebol e tivemos mais um bom jogo hoje também com França e Inglaterra, também um jogaço, né? E assim, quero chamar a atenção também para o título da live, né? Não sei se o Francisco, o nosso âncora historiador, pode comentar mais sobre, mas essa batalha entre Marrocos e Portugal é uma batalha histórica, né? Eu assim conheço a história da Batalha dos Três Reis em Marrocos, em que Portugal foi humilhado por Marrocos na guerra, com muitos homens e muitos navios, perdeu a guerra de forma humilhante e seu imperador Dom Sebastião foi sequestrado, desapareceu depois dessa guerra, e isso resultou numa crise de descendência no Império Português e acabou gerando o Império Ibérico, né, a união entre Portugal e Espanha, que se unem hoje de novo por conta de Marrocos, que eliminou as duas seleções da Copa do Mundo e hoje está na semifinal. E aí, garoto? Vai, garoto! Não, aí o historiador fica num perrengue danado. Eu vou ficar mudo agora. Francisco, eu passo a bola para você, que é o nosso Modric aqui, o nosso Griezmann, que também hoje fez uma partida incrível. Nós vamos discutir a atuação do Mbappé hoje e quem comanda. O Harry Kane comandando aquele melhor jogador hoje em campo, para mim, foi o Kane, está fora da Copa, perdeu um pênalti que os deuses do futebol realmente são incríveis, eles adoram fazer coisas lindas, mas também sacanagens enormes, né? Mas o Griezmann também é uma Copa maravilhosa. Então, Tito, você que é o meio-campista aqui da nossa live, dá títulos fantásticos, o título é seu, dê as suas boas-vindas aqui, suas saudações iniciais, e amplie esse raciocínio do Zé em cima do título Marrocos, a Reconquista Ibérica. Está contigo, Francisco? Boa noite, Marquinho. Boa noite, Zé Luiz, Marcelo e Lucimeire. Bem-vindos. O historiador aqui é o Marquinhos, né? Marquinho é profissional do ramo, eu sou só jornalista, né? Então, Marquinhos, se eu falar alguma besteira, você está autorizado a corrigir na hora, né? Esse título se deve aí aos 800 anos de domínio dos muçulmanos na Península Ibérica, né, que é formada por Portugal e Espanha, e eles chegaram lá no século VIII, né, em 711, mais ou menos, os muçulmanos cruzaram o Estreito de Gibraltar, que naquela época era um território de Marrocos, né, hoje é da Inglaterra, mas separa a África da Europa ali por poucos quilômetros, né? Então, ali era o principal ponto de chegada dos africanos do norte, daquela região que é chamada de Maghreb, que é a região mediterrânea da África, né?
aqueles países que ficam ao norte do Saara. Então, os muçulmanos que conquistaram toda aquela região do Maghreb, né, depois da morte de Maomé, e os árabes ocuparam toda aquela região e se misturaram com os berberes, que eram aqueles povos que viviam já na região do deserto e do Mediterrâneo. Hoje temos lá árabes e berberes todos misturados, né? Então, eles conquistaram a Península Ibérica quase toda durante 800 anos, né? Quase toda, porque ali no norte da Espanha, nordeste, noroeste da Espanha, ali na Galícia, que fica ao norte de Portugal, eles ainda conseguiram ficar um pouco livres dessa influência. E em 1492, né, um ano fantástico, né, Marquinhos? Porque além da descoberta, entre aspas, da América, né, que a gente sabe que uma invasão do Colombo, nós tivemos também a expulsão dos últimos mouros, como eram chamados os muçulmanos que viviam na Península Ibérica, a expulsão dos últimos mouros naquela batalha de Granada, né? E então eles foram expulsos ali da Península Ibérica e agora vem essa reconquista, né, com o Marrocos, que venceu a Espanha nas oitavas de final e hoje passou por Portugal nas quartas de final com muita categoria e depois aconteceu, né, quase 100 anos depois, esse fato que o Zé Luiz narrou tão bem, né, que foi a Batalha de Alcácer Quibir, que significa a Fortaleza Grande, lá de Marrocos, que Marrocos aí deu uma surra nos portugueses, né? E daí surgiu também o mito do sebastianismo, né, Marquinhos? Porque, como o Zé Luiz disse, o Dom Sebastião sumiu nessa batalha, nunca encontraram o corpo dele, provavelmente foi morto em batalha, mas os portugueses ficaram durante séculos esperando a volta de Dom Sebastião, aquele que ia salvar o país, né? Ele vai voltar. O mito, o Messias, mas é claro que, inclusive, dizem que ele foi parar até na China. Quem leu o livro do Sérgio Buarque de Holanda, né? O Visão do Paraíso, que eu acho o melhor livro dele, embora o mais famoso seja Raízes do Brasil, né? Mas na Visão do Paraíso, eles diziam que o Dom Sebastião podia estar na China, podia estar no sul da África. Durante muito tempo, eles esperaram a volta do Dom Sebastião. Por isso que toda vez que tem um povo que espera por um herói, por um mito, por um salvador, é chamado de sebastianista. E aí está, hoje, mais uma vez, Marrocos mostrando que está invicto contra Portugal agora. 4 de agosto de 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, é a data nacional de Marrocos, né? 4 de agosto, por causa dessa batalha, né? E agora venceu hoje de novo e leva a África pela primeira vez à semifinal de uma Copa do Mundo.